O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também um joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos vivendo neste tempo comum, 16ª semana. A liturgia de hoje tem um paralelo parecido com a liturgia do domingo passado, do semeador que saiu a semear. A diferença é que na parábola do semeador, há aqueles que não acolheram a semente, ou se acolheram por vários motivos, deixou a semente perecer, não dar fruto, recusaram a semente. Então a parábola do semeador é que os campos, os corações dos homens recusaram a semente. Mas na parábola de hoje, lembrando que a parábola é um modo que Jesus encontrou para revelar os seus mistérios numa linguagem simples, Jesus conta hoje-nos uma parábola, a parábola do joio. O joio é uma semente parecida com o trigo e que cresce muito igual ao trigo. Os primeiros padres da igreja viram no joio o grupo dos heréticos, que introduziram dentro da igreja, semeando a semente da divisão do mal, assim por diante. Mas é interessante que esse grupo dos heréticos, eles foram considerados como joio porque eles entraram, ou seja, a parábola do joio não é mais aqueles que recusam a semente, mas são aqueles que acolhem. Então essa é a diferença. A parábola do semeador
são aqueles que não acolhem a palavra de Deus, mas a parábola do joio são aqueles que acolhem e às vezes acolhem mal. Então, tendo compreendido essa primeira colocação, vemos aqui que a artimanha do inimigo, do diabo, que muitos hoje não acreditam na sua existência, que muitos hoje não acreditam na sua existência, é muito astuto. Lembremos que o pai da mentira é o diabo. Então ele tem essa capacidade de mesclar a verdade de Deus com o erro do mal. Em outras palavras, ele consegue fazer que o bem pareça mal e o mal pareça bem. E por isso muitos são enganados. E ele entra com uma roupagem de trigo, mas na verdade é um joio. Lembremos que são bem parecidos. Enquanto, veja o momento que o diabo lança sua semente. Enquanto todos dormiam, vai nos dizer o Evangelho. Ali é o momento que o diabo arma sua cilada. Que no sono é a parte mais vulnerável do homem, porque ele abaixa as suas armas. Por isso que Cristo nos ensina: vigiai, orai, sem cessar, a todo momento. Mas qual o meio então para evitar este sono? Quanto ao sono natural, é impossível evitá-lo, todos nós dormimos. Mas o da vontade, sim, este é possível evitar. Estar sempre atento, vigilantes, para que não possamos dormir nos momentos da verdade, nos momentos da justiça, nos momentos que exige a nossa fé. Ou seja, o sono espiritual não pode acontecer na nossa vida. Por isso devemos sempre estar em alerta e evitar que o joio entre em nosso coração. Então, por isso que é importante cada um de nós, no nosso estado de vida, fazer germinar a semente do bem. Porque no momento, se acolhemos a semente do mal, não há muito o que fazer, a não ser pedir a Deus para que retire. E alguns, essa semente só será tirado no fim dos tempos. Porque pode acontecer, como Jesus diz no Evangelho, que ao tentar arrancar o joio, arranque também o trigo. Somente os anjos poderão separar o joio do trigo. Não cabe a nós. Na vida da igreja, como eu disse no início, principalmente os padres da igreja, por exemplo, São João Crisóstomo, ele via a perfeita imagem do joio com os heréticos, porque se for ver as suas pseudodoutrinas, as falsas doutrinas, assim dizendo, passava pela igreja despercebido e somente ali ficavam ocultas, mas quando adquiriam força e facilidade para falar, esses heréticos derramavam o seu veneno. E daí, quando a igreja se despertava, às vezes já era muito tarde. O mal já estava dentro. Mas mesmo assim, na história da igreja, surgiram os apologetas, aqueles grandes homens instruídos pelo Espírito de Deus, pelo conhecimento, sabedoria divina, tentaram eliminar o joio. E foi bom, que se não fosse assim a nossa igreja a teria acabado. Mas até eles tirarem o joio, os heréticos fizeram um grande regaço na fé cristã.
Lembremos da igreja no início que negava a divindade de Jesus Cristo, chamado arianismo, né? Diz-nos os santos que num dia a igreja dormiu católica, quando amanheceu já era toda ariana. Então foi uma grande luta na igreja para tirar este joio, mas conseguiu. E ainda hoje a nossa igreja devemos estar atento, porque pode passar aos nossos olhos despercebido muitos joios mascarado pela verdade, que na verdade é uma falsidade em si. Por isso Jesus nos fala que os prelados, ou seja, os pastores das almas, foi confiado o cuidado do campo. O campo é o mundo. Por isso Jesus deixou os seus prelados, os pastores de almas, para que não deixem primeiramente o povo dormir na fé. Por isso, enquanto o povo dorme, os pastores de almas, os padres, bispos e assim por diante, devem estar em oração, com o terço na mão, com a meditação da Sagrada Escritura e com a mortificação penitência, para não deixar o povo perecer diante dos lobos ferozes. Mas isso tudo tem que ser feito antes do diabo semear, porque a partir do momento que o diabo semeia, se o pastor estiver dormindo, será muito difícil arrancar os joios das almas dos fiéis. Aí só falta esperar o tempo certo, o tempo da colheita. Mas se nós, por falta de pastores que nos prepara, devemos pedir ao pastor eterno, que é o próprio Jesus Cristo, primeiramente que ele prepare os nossos corações, preparando o nosso coração através da conversão para receber a semente boa, através dos sacramentos, do ensino que a igreja nos propõe, que nos estabelece contra toda falsidade e mentira. Pedimos ao pastor das nossas almas, pastor maior Jesus Cristo, que elimine o joio. E assim, caríssimos, estejamos atentos, muito atentos durante esse tempo em que muitas vezes somos enganados, mas confiando na graça de Deus, no Espírito Santo que nos faz o discernimento do que é bom e do que é ruim, possamos evitar todo tipo de joio dentro da nossa igreja, da nossa comunidade e principalmente dentro do nosso próprio coração, aonde que por vezes existe muitos joios em meio aos trigos. Peçamos a Deus que elimine, que tire de nós tudo que não é de Deus, para que possamos viver na graça como aqueles que pertencem a Deus. Sim, para encerrar essa reflexão, gostaria de lembrar aqui o que nos diz São João Crisóstomo no século V sobre este grão, o grão de trigo. Ó grão, por quem foi feito o mundo, por quem foram dissipadas as trevas e renovada a igreja. Este grão, suspenso na cruz, teve tal eficácia que, mesmo estando cravado, somente com sua palavra raptou o ladrão do madeiro e transladou as delícias do paraíso. Este grão, ferido pela lança no seu lado, destilou para os sedentos uma bebida de imortalidade. Este grão de mostarda, descido do madeiro e depositado no horto, cobriu toda a terra com seus ramos. Este grão, depositado no horto, plantou suas raízes até o inferno e, tomando consigo as almas que ali jaziam, em 3 dias as levou para o céu. Semeia este grão de mostarda no horto de tua alma. Serás um horto bem regado, um manancial de águas, cuja veia nunca seca. E assim, caríssimos,
estejamos atentos, muito atentos durante esse tempo em que muitas vezes somos enganados, mas confiando na graça de Deus, no Espírito Santo que nos faz o discernimento do que é bom e do que é ruim, possamos evitar todo tipo de joio dentro da nossa igreja, da nossa comunidade e principalmente dentro do nosso próprio coração, aonde que por vezes existe muitos joios em meio aos trigos. Peçamos a Deus que elimine, que tire de nós tudo que não é de Deus, para que possamos viver na graça como aqueles que pertencem a Deus, que são os que brilharão como o sol no reino dos céus. Que Deus nos ajude, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.